Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Deu Match e Agora, né? O podcast que você vai amar. Com E certeza. hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a preparação do casamento, né? Tipo, desse processo de ficha de bênção, como é a preparação, né? Então, a gente trouxe uma pessoa bem especial hoje, Verdade. né? Hoje a gente tá com um garoto aqui que vai contar um pouquinho da história dele, como que tá sendo aí esse processo para ele. Antes de mais nada, Xinhê, o que a pessoa tem que fazer? Seguir a gente nas nossas redes sociais. Seguir a gente nas redes sociais. @Deu Match e Agora. Exatamente. Facebook, Instagram. TikTok, ó, YouTube, Spotify, que a gente vai soltar lá no Spotify também. Então já segue a gente nas redes sociais, que a gente vai gerar interação com vocês também lá, fazer algumas perguntas. Então, talvez a sua pergunta possa aparecer aqui no podcast. Exatamente. Não esqueçam de comentar aí, vamos subir uma hashtag aí para vocês. Deixa eu ver, hashtag eu quero casar. Hashtag eu quero casar. Já coloca sabe aí. Hashtag eu quero esse casamento pra mim. Hashtag esse ano. Isso, esse ano, exatamente. É isso aí. Hashtag eu quero casar, hashtag esse ano. Aproveita pra marcar o amiguinho seu aí, pra ele aparecer aqui no podcast, né? Quem sabe ele aparece aqui no podcast pra contar a história dele pra gente. O ano tá só começando, ainda é fevereiro. Então tem muito tempo aí pra você encontrar alguém, casar esse ano ou casar no que vem, né? Então, e não deixe de interagir com a gente nas nossas redes sociais, né? A gente está colocando bastante conteúdo lá nos nossos stories do Instagram, né? Isso. Então, a gente espera que vocês interajam com a gente na nossa caixinha de perguntas. Isso mesmo. E também nos nossos posts, né, gente? Vamos lá. Isso. Então, bom, vamos lá, parar de enrolar e vamos apresentar o nosso convidado. A gente está aqui hoje com o José. José, queria que você falasse aí para o pessoal quem é você, faz seu merchan aí. Então, meu nome é José Andrés. Bem, eu nasci no Paraguai, fui criado em Floripa, né? Uau, meus pais são da comunidade, né? Então, eles se conheceram em 92, no caso, né? Passaram por esse processo no qual agora estamos passando, né? Então, alguns jovens estão passando. E no momento deles, então, foi mais ou menos isso, 92, foi um pouco antes, né? Mas o fato foi consumado em 92. Em 92. Meus pais casaram em 92. Caramba. Seus pais casaram aonde? Eles foram na Coreia. Aí, ó, meus pais casaram lá na Coreia também. Seus pais casaram aqui? Meus pais casaram aqui. Em que ano? Mas em 95. 95, um pouquinho depois. Um pouquinho depois. Meus pais são mais novos aí do que... Vamos trazer essa galera aí antiga aí pra vocês verem os casamentos de 30, 35 anos, que ainda dá certo, gente. Vamos ver aí. E no caso, meu pai é paraguaio, né? Então, minha mãe é de Floripa. Toda a criação de lá, né? E, no caso, eu nasci com 5 meses, né? Basicamente, eu nasci no Paraguai, com 5 meses fui para Floripa, né? Onde eu já tava... vivi toda a minha vida. Eu já tava... Você nasceu com 5 meses? Não, eu nasci... Você nasceu e aí... E com 5 meses eu fui para Floripa. Ah, né? tá. E aí, então... Só vai que alguém entendeu mesmo que eu, né? Não sei, de repente... 5 meses já a criança não nasceu, já. Então, passei toda a minha vida em Floripa, no qual agora estou em São Paulo, desde 2017. Então, vim para cá para estudar, envolver, né, com os projetos aqui, tanto com a parte da dança, arte e cultura, e também outros projetos, né, no qual eu estou envolvido também, que faz parte da nossa comunidade aqui, né? A gente atua com palestras, outras coisas, né, do projeto educacional com os jovens, né? Legal. A parte também da educação espiritual. Enfim, acho que é mais ou menos isso, né? Então você dança, é isso? Você gosta de dançar? Temos um dançarino aqui. Temos um dançarino entre nós, então, pessoal. É isso. Mas você dá aula de dança? Eu estava começando, ministrando algumas aulas. No caso, eu vim para São Paulo para isso mesmo, né? Buscar formação em 2017, onde eu participei de alguns cursos de formação e eu estava já dando algumas aulas, né? No caso, particulares. E, enfim, né? Vim para isso também. Só que agora eu tô focado em outro projeto também, que é essa parte mais educacional, né? Mas, enfim, tá no stand-by, né? A parte da dança tá no stand-by e com certeza ainda quero levar, né, pra vida, porque eu vejo que é um grande potencial, né, de transformação também. A parte da dança tem um antes e depois da dança, né? Pra a minha vida, né? Tem um AC, né? E, sei lá, não, como é que é? Antes da dança, né? Um AD e um CD, sabe? Um antes e depois da dança na minha vida, né? Enfim, eu acredito que tem um grande potencial terapêutico também, de mudança, né, na verdade, da pessoa mesmo, né? Então, enfim, acho que é isso, né?
Basicamente, agora está no stand-by, assim, mas futuramente com novos projetos aí. Legal. Verdade, que bom. Mas e Isso aí, aí. José? Conta pra gente um pouquinho quais são os seus planos para esse ano com relação à ficha de bênção, da sua preparação aí que tá sendo. Quais são os seus planos para esse ano? Aí, Para casar. Fala assim, nossa Como é que senhora, tá? esse ano eu tenho que planejar essa situação, tenho que ver isso. Acho que antes de mais nada, quando que deu aquele estralinho que você falou assim, não, agora eu quero achar uma pessoa aí, eu quero casar, quero encontrar o meu par ideal, assim. Exatamente. Na verdade, acho que o grande não é... É uma vida, né? Eu acho que toda uma vida que a gente passa, né? De muito aprendizado. E eu acho que recentemente, né? Com certeza venho pensado muito no sentido de... como é que eu posso falar? Agora, né, nesse processo assim, principalmente de pandemia, Sim. um rumo, né, que é um novo rumo, né, que eu estava tomando agora, principalmente agora depois da pandemia, mudou muita coisa, né, e projetos até de vida, objetivos, né. Então, esse ano mesmo realmente é a decisão, né, porque de fato a gente vê que muitas coisas que a gente passa na vida, né, tudo passa, ou seja, a pessoa do seu lado, né, a gente vê que todo esse processo que a gente está passando ao longo da vida se torna bem diferente mesmo, né? Cada vez mais eu tenho percebido que realmente é um outro apoio, né? Talvez um apoio que talvez a gente lidando com as nossas coisas da vida, a gente não tenha tanta, sei lá, às vezes até força, né, de se levantar, de continuar é difícil, mesmo, né? Sim. Então, eu vejo que realmente eu acho que é um grande apoio, né? E para conseguir propósito mesmo, né? De conseguir continuar, seguir em frente, né? Os nossos propósitos, objetivos de vida, né? Acredito que mais ou menos tem sido isso, assim, né? Minha linha de pensamento, né? Legal. E como que você tá, assim, se preparando aí para poder casar? Tipo, tanto acho que internamente, como também nos seus projetos, naquilo que você está fazendo, né? Então, como que está sendo para você essa preparação? Alguma coisa começou esse ano? Não, na verdade, você falou que começou ali meio perto da pandemia, né? Você falou... objetivos, né, que foram mudando. Sim. E aí, no caso, foi alinhando que esse ano realmente foi a decisão, né? Final do ano passado para cá. Então, o processo, acho que tem toda a questão, né, básica, né, que é a questão da nossa fichinha, né, que a gente tem que preencher. A ficha que a gente já falou para vocês, que se vocês quiserem aí, também participar, se inscrevam no nosso formulário, no nosso site, na descrição do vídeo também. Exatamente. Qualquer dúvida, manda pra gente no Instagram ou manda aí nos comentários mesmo que a gente responde para vocês aí. A gente vai explicar como é que funciona Isso. direitinho, hein? Então, não fiquem acanhados. Claro. Tem um processo que é, tipo, essa parte meio burocrática, né? Que é a Sim. parte da ficha, né? Mas tem a parte realmente de decisão de coração mesmo, encontrar que realmente, né, toda a vida que a gente percebe que é um processo, né, de educação que Deus, né, proporcionou, que é a família, né? No fundo, né, a gente entende que a grande escola da vida é a família. Base e estrutura da sociedade. Então, a gente passa por um processo onde realmente chega esse grande momento, né? E tem sido, na verdade, bem, como é que eu posso falar? Desafiador? Desafiador, novo, tudo meio, sei lá, né? Sim. É uma coisa que nunca até então tinha lidado, né? Com até mesmo o processo, né? Da ficha, todas as escolhas, né? Ou seja, você se expor, né? Tipo, colocar os seus planos, você colocar ou seja, meio que a mini apresentaçãozinha para outra pessoa, como é que seria se apresentar para uma outra pessoa, difícil, né? Você tem que como falar é que é de mostrar você, o seu, né? Tipo até os próprios interesses, né? Sim. O próprio interesse de vida, hobbies, isso tudo passa, né, por esse processo, é um momento em que né? você começa a repensar, acho que em toda a sua vida, né? Ai, isso. Quem eu sou, né? Se autoconhecer, né? Porque verdade. Você vê, será que eu realmente gosto disso? Sim. Nossa, isso é exato. Incrível. Repensar, mas como é que esses gostos, eu fico até pensando como é que a outra pessoa também, por exemplo, né? Sim, ou seja, ela também está passando pelo mesmo processo. Verdade. E aí como é que é esse link, como é que essa conexão de hobbies, como é que essa conexão de interesses, exatamente, sabe? porque tem as partes diferentes também, né? Da mesma forma que você quer uma pessoa que
tenha coisas parecidas, né? Nem tudo vai ser muito parecido, né? Tem as diferenças tem a também, diferença, né? Então você tem que estar sempre preparado para isso, né? Você está É. preparado para isso, José? Me preparando, né? Tá se preparando. Mas esse que foi mais interessante, né? Sim. Ou seja, você colocar em pauta, ou até mesmo se colocar, que, na verdade eu, né? Me colocar a se pensar, porque até então não tinha pensado tão profundamente, né? O quanto realmente esse processo, né, que a gente passa inicialmente, é de reflexão da vida e de como que vai ser essa conexão, sintonia, sincronicidade com a outra pessoa, né? Então, e passa a pensar que é uma coisa bem interessante, porque é aquela questão, né? No fundo, Deus já está preparando muita coisa para a nossa vida, né? Inclusive o par, né? Que da nossa vida mesmo, né? Tem Ou seja, aí, né? aquela pessoa que realmente vai se conectar com a gente, seguir, né, para a vida. Olha, gente, seja... o José tá inspirado, hein? Ele tá esperando esse par ideal dele aí, galera. Vem aí, hein? Vem aí, gente. Olha, no ano que vem a gente vai estar aqui com o José, quem sabe com a parceira dele aí. Mas é interessante porque se coloca a refletir mesmo, realmente, né? Não é agora, né? Na verdade, já está rolando desde quando a gente nasce, ou desde quando a gente passa a existir, né? Verdade. Então, aí chega agora um momento, é só um momento de uma outra etapa, mas que, na verdade, no fundo, já está sendo guiada por Deus por toda a vida, no fundo, né? Então... Legal. Eu tenho uma pergunta que eu não sei se a gente já fez aqui, acho que talvez para a Selena, que caso vocês ainda não tenham assistido, a gente tem um episódio com a Selena e com o Sig, que é uma história muito legal. Vão lá e assistam o episódio. E uma coisa interessante é que o Sig ele não é brasileiro, né? A Selena é brasileira e o Sig não. Mas e aí, José, você tem tipo a sua preferência? Você falou assim, eu quero uma pessoa que seja brasileira, ou outra pessoa pode ser uma pessoa de qualquer parte do mundo, ou você especificou, não, quero alguém que seja, por exemplo, do Paraguai, né? Que é o seu pai lá do Paraguai. Você tem uma coisa assim, um critério de país ou não? Ou você tá tipo assim, eu vou dar na mão de Deus, deixa aí, o que vier é bênção. Deixa rolar, né? Aquela coisa. Acho que tem esse... Bem, no fundo, né? Você tem que estar de coração e mente aberta, né? Para realmente entender o que Deus já preparou, na verdade, para sua vida, né? Mas, claro, a gente tem as nossas preferências, pretensões, mas que isso não seja acima do que Deus já preparou, na verdade, né? Se Deus já está preparando por toda uma vida, então, no fundo, né, em essência, está ali. Mas, né, entra aquelas... Ou seja, né, entra também essas perguntas, porque na questão, né, como já foi, acho, até apresentada a parte internacional, ou seja, toda a comunidade, ela entende, né, na verdade, também, que para dissolver essas diferenças, ou até mesmo, né, conflitos raciais, ideológicos, né, de diferentes culturas, realmente tem sido através da união de laços matrimoniais através de diferentes culturas. Ou seja, né, essa união de diferentes, realmente relacionamentos, né, matrimoniais de diferentes culturas, realmente isso é o poder, né, do amor que vai dissolver, até mesmo quebrar essas barreiras, né, de diferentes ideologias, culturas, né. Então, por isso que também tem esse incentivo, né, de realmente a gente poder dar esse passo a talvez além do que a gente está habituado. Sai da sua zona de conforto, né? Se a gente que é mesmo nacional, brasileiro com brasileiro, a gente ainda tem uma diferença, né, teoricamente de cultura, porque a gente foi criado de forma diferente, né? Quando a gente espera alguém de internacional, a gente tem que estar preparado para entender que, além de ser criado de forma diferente, ele tem uma cultura totalmente diferente da minha, né? É um pensamento totalmente diferente e a gente tem que estar... resolver toda essa questão. Outra coisa né? que também, não necessariamente a pessoa, porque a pessoa mora aqui no Brasil, a pessoa é brasileira, né? A gente tem muitos casos aí de pessoas também que são da associação, que, enfim, tem pais que tiveram esse casamento, né, interreligioso, e que a pessoa tem também outras culturas, né? Então, às vezes a pessoa é japonesa, né? Não sei. Misturada com brasileiro, tem essa cultura misturada, igual você, né? Paraguai com brasileiro. A sua casa, com certeza, é uma mistura. Sim, então tem outras culturas. Ali, né? Você tem que estar disposto a conseguir lidar com aquilo, aceitar a pessoa, né? Exatamente. Isso, aí então eu tenho me colocado a pensar, com certeza, né? Acho que talvez poder ter essa experiência também, né? No caso, né? Falando das preferências, né? A pergunta. Fala aí, José. Quais são as suas A preferências? gente se prepara, o José vai falar as preferências dele. Não, na verdade, eu tenho pensado, com certeza, no Japão e Coreia, né? Eu tenho pensado muito, né? Nossa.
Nossa, no sentido é de... diferente mesmo, hein? Japão e Coreia. O Japão, Nossa, o cara foi pro outro lado do mundo. Mas, pensando porque acredito que até, na verdade, acho que, assim, tem umas questões, né, mas acredito que é uma das culturas que realmente eu vejo que tem muita coisa que talvez até o próprio ocidental, né, tenha a aprender, né. Eu acho que eu penso isso, né. A gente já teve essa mescla, ou seja, na família, né, teve essa mescla de Brasil e Paraguai, mas eu penso que tem muita coisa que o Oriente, né, ou seja, até a tradição oriental, tudo, tem muita coisa a nos ensinar, ou seja, ocidentais, né. Então, sei lá, vindo dessa perspectiva, né, então, e eu tenho cada vez mais também respeito, né, por essa cultura, né, então, ou seja, mais vinda, né, do Japão, Coreia, então, mais ou menos isso, né, tem sido preferência, né? Não que vai ser assim, não sei, né? Se realmente você tá Deus aprendendo a falar preparar, língua, japonês, coreano, então, ou pelo você já menos sabe o inglês, falar? o inglês básico, sim, básico o inglês também, já né? tá. Então, aí esse é o lance, né? Então, tem sido aquelas metas que a gente coloca no começo de ano, né? Esse ano eu vou começar a aprender o coreano, né? Mas ainda não, mas tá no plano, com certeza. É isso aí. Pelo menos o faz inglesinho parte da básico tem que estar no O preparação. inglês plano, tá vai. próximo, né? Verdade. Sim. Legal. E aí, então, José, conta pra gente qual é o seu pensamento sobre esse casamento por indicação, né? Se você tem algum receio de não dar certo, o que você acha sobre isso? Tipo, porque receber um casamento por indicação, né? Você tá se preparando para receber isso, não é uma coisa assim, tipo, nossa, super fácil ali, eu vou preencher ali essa ficha que essa galera tá falando, né? Vou me autoconhecer. Mas e aí, será que a pessoa que vai me indicar, será que eu vou realmente estar preparado? Qual é o meu pensamento sobre essa situação? Qual é o seu pensamento nesse sentido? Olha, tem com certeza vem esse frio na barriga, né? De como vai ser, né? Ou seja, um relacionamento realmente para a vida, né? Então, o que eu tenho me preparado, sim, claro, com certeza aquela conversa cada vez mais íntima, né? Na verdade, com Deus, né? No fundo, porque vem, claro, muitas das vezes aquele certo, né? Frio na barriga, desespero, mas o que conforta mesmo, né? Realmente é perceber que se Deus já preparou, então realmente muita coisa, né? Na verdade, muita coisa que a gente, sei lá, às vezes fica inseguro, eu principalmente, né? Muita insegurança, às vezes, né? Ou certos receios. Cada vez mais que eu fiz essas orações, realmente confiando, na verdade, mais em Deus do que em mim, aí está uma questão, né? Confiar mais em Deus do que em mim mesmo, é o que me fez estar confortável e confiante, né? Claro, como que vai ser, ou seja, sei lá, se realmente rolar outra cultura, outra, né? Ou seja, o que vai dar certo. Eu acho que talvez, com certeza, interesse no sentido de você entender o outro lado, buscar pelo menos entender a parte cultural, sei lá, né? Se entender pelo menos, porque, querendo ou não, lógico, somos seres individuais, cada um tem a sua vida, mas também tem um certo padrão, como já foi citado, né? A questão de culturas, então, pelo menos conhecer o mínimo conhecimento, aí então é uma busca também, para pelo menos ter, então é assim, né? Vai. Mas eu acho que muita coisa realmente tem sido entregar na mão de Deus mesmo, na verdade. Né? Deixa rolar, Deus, já conversou, né, Deus? Olha. Em nome de Deus. E vai. E vai, né? E vai. Na verdade, tem sido mesmo. Não sei. É toda uma responsabilidade, né? Então, se você está assumindo esse papel de realmente, enfim, deixar rolar e ir se preparando, né? Para quando aparecer uma pessoa, você pelo menos tá no caminho ali, né? Totalmente preparado, talvez não, né? Porque você ainda vai ter um processo de preparação com a pessoa também, né? Porque, exatamente, né? Ou seja, se relacionar com o outro, né? Na verdade, no fundo, ou seja, toda essa vida que a gente passa, né? Antes até mesmo realmente de fato casar, tem essa relação consigo mesmo, na verdade, no fundo, né? É a relação você com você mesmo, né? O quanto você consegue perceber você mesmo, solucionar os seus problemas internos, vencer, né? Ou seja, todas as suas angústias que você passa, né? Então,
na verdade, tem sido esse processo, né? Esse processo, né, de autoconhecimento, de passar por isso, e aí quando você vai com outra pessoa, né, ou seja, você realmente tá nesse relacionamento com outra pessoa, mas é todo esse background, né? O quanto na vida eu tenho realmente sempre voltado para mim mesmo, né? Voltado esse diálogo com Deus para mim mesmo, refletir o que eu tenho feito de não com os outros, né? Com as outras pessoas. Na verdade, as relações, né? Com as outras pessoas, né? Por exemplo, às vezes até falar vai dar certo, não vai certo. A questão, por exemplo, né? Fidelidade, né? Fidelidade, se a gente for parar para pensar, por exemplo, na vida, né? O quanto eu tenho sido fiel, por exemplo, aos meus pais, a meus amigos, aos meus colegas de trabalho, enfim, né? Ou seja, fiel, porque muitas das vezes fidelidade, por exemplo, né? No casamento, no relacionamento, mas na verdade representa a fidelidade na vida, né? Como é que é na vida? Ou seja, desde pequeno, com os pais, relação fiel com o pai, fiel com a mãe, fiel com os amigos. Aí chega no relacionamento a dois, ou seja, se eu conservo esses valores tudo e sempre estou refletindo comigo mesmo, então flui muito mais. Mas então, eu acho que agora, ou seja, muitas das questões, né, insegurança ou como é que vai ser, na verdade é um processo da vida. A vida ou seja, né, Deus educa a gente durante a vida. E se a gente percebe isso, então chega na hora quando vai encontrar com outra pessoa, então já flui muito mais, né? Sim, porque, verdade. na verdade, tem todo um processo que e, claro, é uma busca da pessoa, né? O quanto realmente está comprometido com isso, né? Sim. Eu acho que é isso, mais ou menos, né? Que eu penso. Assim. Tá certo. Tá certo, né? Cada um tem, acho que, um ponto de vista, né? Então, eu acho que realmente tem que seguir o seu caminho, né? Tipo, você está seguindo um caminho que você acredita que seja correto, né? E que você está tendo bons resultados na sua vida com relacionamento, tipo, que nem você falou da sua família, os seus amigos, né? Então, você vê que você está num caminho que é bom, né? Então, que você está realmente se preparando. Então, se isso você é tá super nesse legal. caminho e tá dando tudo certo, né? Então, sim, essa é uma coisa que tem que continuar, né? é isso aí. Até vir o parzinho aí, Até né? vir um par, né? Mas... Como você falou, segura na mão de Deus e E vai, né? vai. Aí vem, Só quem sabe vai. Deus não chega lá na Deixa frente e fala rolar. assim, aqui, ó, tem mais... Segura na mão dessa pessoa agora. Então, Agora vai. Verdade. Mas vamos lá, pensando agora, tipo, nessa outra pessoa, né? Esse outro par aí que você tá à procura. Agora você senta, mentaliza na outra pessoa. Isso aí. Você, tipo assim, eu tenho, por exemplo, um perfil que eu acredito que seja ideal. Tipo, uma pessoa que eu gostaria que tivesse, sei lá, tais características, não sei. Você pensou nisso ou é uma coisa que você também deixa rolar, tipo, a pessoa, ela vai vir com as características dela, eu vou aceitar dessa forma. Ou você e tem a gente vai pensamento. construir junto. O que você pensa a respeito disso? Você acha que tem uma pessoa que, esse daqui é o perfil Quais são as perfeito, características assim que você tipo, fala assim, não, essa característica assim tem que ser. aqui, assim, não parei para pensar muito, né, ainda sobre isso, né? Eu dito perfil perfeito, sei lá, mas assim, como é que eu posso falar? Eu vejo a partir de mim, né? Ou seja, muitas das vezes eu tenho muito mais uma característica introspectiva, mas, na verdade, no fundo também bem acelerado, né? Porque desde moleque, né? Quando sei lá, quando na infância, eu nunca fui de ficar parado, mesmo sendo mais, né, introspectivo, mas eu sempre fui de jogar bola, fazer um monte de coisa. Minha mãe ia buscar na praça, gritando comigo, volta pra cá. com vergonha de todo mundo, não sei o que, me olhando assim nas taças. E aí, ou seja, né? Então, eu acho que, tipo, por exemplo, né? Sei lá, eu parei para refletir um pouco sobre isso. Então, talvez uma pessoa que seja realmente mais com essa parte extrovertida, talvez, né? Não sei. Porque talvez se complemente, né? Ou seja, como eu tenho essa característica mais introspectiva. E também, sei lá, né? Talvez que goste de esportes, ou seja, coisa do tipo, né? Que também, as coisas que em comum, né? Sei lá, às vezes, que é o que eu sempre, desde sempre, na verdade, né? De moleque. Então, sempre fui envolvido com, sei lá, já teve os meus sonhos aos 12 anos de ser jogador, né? Junto com um amigo meu. Nossa! Junto com um amigo meu, a gente tava numa fase, assim, de ter esse sonho, né? Mas é claro, depois foi mudando os rumos da vida, né? Mas já, ou seja, né? Sempre fui envolvido com bem agitado, então talvez, né? Pode ser também. Não sei, eu acho que acredito, né? Que também
tem uma pessoa que tem essa capacidade de compreender mais, seja mais empático, né? Que muitas das vezes, em certas situações, eu não consigo ser tão empático assim com as outras pessoas, né? Então, talvez essa pessoa que possa me ensinar isso, né? Você já está convivendo, então ensine mais até essa empatia com as pessoas. Às vezes, acho que talvez poderia ser uma característica, né? Empática, talvez mais compreensível e, enfim... Vocês vão se completando, né? Tipo, tem as diferenças, tem as coisas que são parecidas. O importante é ir crescendo junto, né? Sim. Não deixar de, tipo assim, eu tenho esse sonho. Não deixar de sonhar só porque você casou com uma pessoa, né, que não tem o mesmo sonho que você, mas tentar construir um sonho juntos, Exatamente. Né? Legal. Então, José, conta pra gente, qual é a sua opinião sobre relacionamentos de hoje em dia, né? Qual é a sua opinião sobre o que o pessoal pensa, né? Se mudou alguma coisa com o passar dos anos? Ou, sabe, qual é o seu pensamento sobre isso? E aí? E aí, conta pra gente. Eles se dão nervoso, né? Porque falar, nossa, meu Deus. Falar sobre relacionamentos é complicado, gente. Seja ele qual for. Relacionamento de família, relacionamento com o irmão, com amigo, relacionamento com o cônjuge, é complicado. Você tem irmãos, José? Tenho 2 mais novos. Tem 2 mais novos, né? Então já começa aí um relacionamento entre irmãos, né? Você já começa o preparamento de ver como é que também é, né? Qual é o pensamento deles sobre casamento. Não só relacionamento em casamento, né? Mas de irmãos, de amigos, de família no geral, né? Mas pra gente fazer um filtro aqui, fala pra gente sobre o relacionamento de casal, assim, o que você acha? Filtro, qual é a sua opinião, José? Conta pra gente, o pessoal tá curioso. Tá, muita coisa, né? Bem, eu acho que a questão de opinião, né? Ou seja, o que está sendo formado, o que está sendo entrado em pauta cada vez mais, né? Tem uma questão de... isso é sempre alinhado com valores, né? Na verdade, no fundo, né? Que, na verdade, é um resgate meio que da nossa comunidade, né? Esse resgate desses valores familiares, né? Porque, na verdade, tem sido perdido. E, na verdade, o quanto, por exemplo, na juventude, né? A juventude é um processo de... Já é um processo de esse aprendizado para esse relacionamento a dois, né? Então, no caso, cada vez mais tem sido perdido, na verdade, né? Na verdade, assim, ou seja, eu sou jovem, né? Então tenho toda a minha vida, meus sonhos, minhas coisas, o que eu quero fazer, mas tem perdido isso. Ou seja, e aí? Como que vai ser essa vida, sendo que, né, é um processo. Ou seja, a família é a escola do amor, né? Ou seja, é um processo de educação pra gente. Então, no fundo, ou seja, tudo que eu faço vai impactar também lá futuramente. Quando, por exemplo, eu tiver os meus filhos, quando eu for educar, né? Então, já começa com a relação acho que já desde pequeno, que é a relação com meus pais, né? Então, que com certeza eu percebo que, parando para refletir muitas das vezes, né? É aquela questão de você sair sem avisar os pais, por exemplo, né? Então, com certeza aí você se coloca agora para pensar, né? Realmente, então, o que vai ser, né? O que vai construir daqui para frente. Então, realmente vai ser aquela questão, né? Ó, como é que era essa atitude, né, que eu tinha. Então, repensando muito isso, né? Por exemplo, né? Que acho que relacionamento com os pais isso influencia bastante, né? E eu acho que considerar, acho que cada vez mais, né? O outro. Porque entra muito aquela questão, atualmente, né? Aquela questão, né, de viver muito intensamente, as coisas muito intensas, só que não leva em conta o que eu quero, o que eu planejo, o que eu coloco como objetivo, planejamento ou meta de vida. Qualquer adjetivo que for colocar, seja sonho, meta, objetivo, enfim, né? Mas em função da outra pessoa. O que vai... Porque eu posso, sei lá, querer fazer o que eu quero agora, mas isso vai ter reflexo futuramente. Querendo ou não, vai ter reflexos. Seja na forma como eu sou, como é com o outro. Então, eu acho que isso tem se perdido muito também, né? Falar de relacionamentos, ou seja, as pessoas não consideram que, na verdade, é um relacionamento para a vida. Verdade. Então, independente do relacionamento que eu tiver com qualquer pessoa no presente, na verdade, já tá sendo reflexo, como é que eu posso falar? Vai refletir no futuro, já está refletindo, já está reverberando, na verdade. No momento que eu me relaciono com as pessoas agora, né, da forma que
Então, isso já está reverberando futuramente. E, com certeza, vai reverberar no relacionamento a dois e que é para uma vida, né? Ou seja, são vários relacionamentos que a gente tem, mas, no fundo, isso tudo está sendo somado e está sendo, ou seja, reverberado no relacionamento para a vida, né? Sim. Então, isso tem se perdido muito, né? Na verdade, a forma como se relaciona com as pessoas, né? Então, tem se perdido, porque o que eu faço agora, a forma como eu relaciono, a forma como eu sou, isso vai reverberar, vai afetar, né? Então, ou seja, a minha relação com outra pessoa, né, para a vida. Sim. Então, acho que em relação a isso também, as pessoas têm perdido essa perspectiva, né? Visão e perspectiva para o futuro. Sim. Né? Então, é o que a gente... É o processo, na verdade, de educação que a gente passa dentro da comunidade também, né? Poder refletir, se colocar a pensar sobre isso, né? Ou seja, né, o quanto realmente é importante, né, esse relacionamento saudável com as pessoas agora, para que no futuro seja, né, um relacionamento saudável a dois, né? Acho que é realmente isso aí que o José falou, né? As pessoas às vezes não pensam, não tem perspectiva de futuro, né? Mas realmente, qualquer relacionamento a gente... tipo, eu faço uma amizade, eu não penso, tipo, amanhã eu não vou ser mais amiga dessa pessoa. Às vezes acontece alguma outra coisa que você acaba se distanciando da pessoa, né? Mas que também acontece em relacionamentos, né? Que a gente sabe, às vezes realmente acontece uma coisa que faz com que essas pessoas se separem, né? Mas naquele momento em que você se une com uma pessoa, eu imagino que você não tá pensando já em separar, né? Tá pensando, tipo, a gente sabe que vai acontecer muitas dificuldades, mas, tipo, eu particularmente penso em como que posso resolver, né, essas dificuldades, né? E não, tipo, vou largar essa pessoa porque... Exatamente. E tem ligação direta, porque, por exemplo, a gente passa, por exemplo, né, por certas dificuldades ou conflitos, diferentes opiniões, seja numa amizade. Mas verdade. A gente tem que perceber que na amizade ela faz diferença no relacionamento a dois. Até mesmo dentro de casa, né, com os nossos irmãos, né? A gente vê que um é diferente do outro, briga, né? Então a gente o tempo todo. tem essa desavença não, essa diferença dentro de casa, né, com o nosso irmão. Por exemplo, eu sou muito diferente do meu irmão. A gente é uma diferença incrível, tipo, é muita diferença entre eu e ele, assim. E às vezes eu paro e eu falo assim, nossa, cara, nossa senhora, eu fico assim, você é muito diferente de mim, cara, eu não suportaria. Eu não sei, eu já tenho, sim, também, mas também tem algumas pessoas que eu acho que, sei lá, Deus envia que eu lidei tanto com aquela pessoa que foi tão difícil que eu olho e falo, olha, Deus, eu acho que agora, não sei, qualquer pessoa que o Senhor enviar, eu tô pronta, sabe, porque... Isso, porque aí entra um lance de superação interna, né? Ou seja, você sabe lidar com as coisas internamente, e ou seja, isso é experiência que você adquire na vida, né? Aprendizado, mais que tudo, que na verdade isso tudo vai agregar e vai facilitar, inclusive por algum acaso, se for no relacionamento a dois acontecer qualquer outro tipo de conflito que talvez parecido com aquilo lá, mas se você já passou, superou e soube realmente passar por isso com gratidão, superar, né? Então isso vai fazer total diferença lá. Então, na verdade, entender que a vida ela é pedagógica, assim, né? Tudo é um processo de aprendizado. Então, as relações aqui, seja a amizade, seja aqui, eu vou mudar. Estou aqui em São Paulo, eu vou mudar para o Japão, eu vou mudar para a Austrália, seja o que for. Mas, no fundo, tem sempre alguma coisa que a gente tem que aprender. E se a gente não aprende, não desenvolve e não supera isso, aquilo vai continuar com a gente. Verdade. Né? Isso que também é outra perspectiva, né? Ou seja, tem tudo que a gente tem que aprender com a vida. E que a vida nos ensina, Deus também sempre está nos ensinando. E se eu não supero, eu posso ir para outro lugar. Mas aquilo vai continuar. Vai continuar. Né? E isso tudo, né? Então, ou seja, toda uma vida que a gente passa de aprendizado que vai fazer bastante diferença quando a gente realmente encontrar, né, com a pessoa para relacionamento, para a vida mesmo, né? Sim, verdade. E, bom, a gente já está quase encerrando aí, né? Já tem um tempinho aí de episódio. Mas, antes de mais nada, a gente tem um joguinho de palavras também para fazer, só para a gente fechar também depois. Exatamente. Mas, chegando nas nossas perguntas finais aqui, né? Quais que, assim, quais são os seus planos aqui, né? Você quer, claro, você está procurando uma pessoa, né? Para você se casar e tudo mais, né? Mas, com relação, por exemplo, também o seu trabalho, essas coisas assim, né? Você tem um plano, tipo, para esse ano eu quero fazer isso, isso e isso, ou também, vou deixar rolar, deixa na mão de Deus. Olha, dentro dos nossos projetos aqui, né, da nossa comunidade, a gente está tendo bastante, na verdade, projeção
por um sistema educacional que está rolando, né, na verdade, aqui a nível de Brasil, mas a nível de América Latina também. Então, realmente, eu tenho essa pretensão de realmente estar podendo continuar a colaborar e com certeza aprender muito, né? Porque, na verdade, eu entrei no projeto assim intensamente, né, desde o ano passado. Então, tem sido muito aprendizado, realmente, para a vida mesmo, né? Então, poder continuar contribuindo com isso e com a parte futuramente, com certeza, né? Pensando nos próximos anos, poder também atuar com essa parte da arte e cultura, né? Eu terminando uma formação de yoga agora também, então eu vejo que também, que foi uma escolha, né? Depois da pós-pandemia, né? Que eu vejo que também foi muito aprendizado também. Então esse trabalho mais com a parte de autoconhecimento, terapêutico também, através da dança, né? Acredito que é um grande potencial de colocar em prática, né, os projetos para os próximos anos, por exemplo. Né? Talvez isso. Né? Legal. Então, José, conta pra gente a pergunta que não quer calar. Por que casar? Por que casar? Eu conheço muitas pessoas que falaram que não querem se casar, e também sei que uma galera fica na dúvida, né? Quer casar? Ai, já é outro esquema. Todo episódio a gente aqui fazendo essa pergunta pra Xinhê. Já que o pessoal quer tanto que eu caso, assim, galera. A gente quer ver a Xinhê casada. Meu Deus. Agora, então, a gente escuta bastante a galera falando, né? Que não quer casar ou que fica na dúvida, né? E, então, você acha que consegue responder essa pergunta aí, que parece ser muito difícil para as pessoas aí? Por que casar? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tem gente que não quer casar também, tá tudo bem, né? Mas para as pessoas que estão na dúvida, que estão na dúvida, sim, né? Dá uma clareada aí para essa galera aí que tá precisando de você agora com essa pergunta. Por quê? Why? Então, olha, porque a nossa vida é muito mais do que a gente imagina, sozinho, né? Eu acho que acredito que começa por aí, né? A gente, na verdade, acho, talvez isso, né? Assim, o que tem sido também de aprendizado para mim nesses últimos anos, ou seja, toda a perspectiva de sonho, projeção, meta de vida que eu tenho, ou seja, estando solteiro, né? Eu acho que vai para um outro patamar a partir do momento que você se une com uma outra pessoa, né? E você faz isso em conjunto, né? Ou seja, acredito que você consegue alcançar coisas que talvez não, acredito que certeza você não alcançaria sozinho, né? Seja, enfim, né? Meta, coisas internas mesmo, né? Coisas da vida, de aprendizado, a nossa capacidade de amar as pessoas. Na verdade, tem uma coisa que é bem interessante, né? Que muitas das vezes, talvez, as pessoas são movidas, né? Pelo viver pelo bem do próximo, por exemplo, né? Então, a gente entende, eu acho que tem um senso comum que realmente, né, é bom viver pelo bem do próximo, a gente tem esse coração de ajudar o próximo, né? Só que aí o fato, né, ou seja, o porquê casar, né? Porque é um processo realmente também, como a gente fala, né, é a base estrutura da sociedade pra gente, né, também um processo de educação nosso, porque é a nossa capacidade de amar as pessoas que vai estar sendo ampliada, na verdade. Porque, ou seja, a gente tem esse senso comum, por exemplo, né, de amar o próximo, de querer ajudar o outro, tudo, mas a partir do momento que eu passo por esse processo e realmente me uno, né, com essa pessoa para um relacionamento, para a vida, a nossa capacidade de ampliar tem a potencial, porque eu não sei exatamente, né, mas tem o potencial de realmente ampliar muito e, na verdade, alcançar visão, experiência, acho que inteligência emocional também, capacidade de amar muito mais do que realmente se eu seguir solo pela vida, né? E também, até mesmo, tá influência essa questão, né, de viver pelo meio do próximo. Como que eu vou viver pelo meio do próximo, por exemplo, se eu nem amplio a minha capacidade de realmente amar o próximo, né? E isso vai ser ampliado, vai passar por muita experiência através do casamento mesmo, né? Então, por exemplo, é uma das coisas que, por exemplo, eu já estava conversando com umas pessoas assim, né? E meio que surgiu essa ideia, né? E eu percebi isso, na verdade, né? Conversando, amadurecendo um pouco mais essa ideia, né? De por quê? Ter família, por que ter família, né? Então, eu acho que uma das coisas essenciais é isso. Essa capacidade de compreensão compreensão mesmo, né? Compreensão de outras pessoas, de lidar com as pessoas, isso tudo vai ser
vai para um outro patamar. Se eu ficar sozinho, eu posso ter uma pretensão de querer amar o outro, ajudar tudo, mas é limitado, né? Então, acredito que amplia. Então, é pra vida mesmo, né? Não sei. Talvez, entendi. né? Eu acho que talvez pode ser uma das razões de por que casar, né? Por que Talvez. casar? Não sei se isso ajuda, né? Aí pode vir outra pessoa e dar outra ideia. Mas não sei, Não, né? Verdade. esse é o legal, né? Porque cada um tem Cada um um pensamento tem diferente, Sim, né? é, Do perspectiva porquê diferente. casar, né? Um motivo diferente, né? Sim. Agora você tem o seu, né? Comentem aí. Por que Comenta vocês aí. acham que devem casar? Por que enfim, né? casar, Por gente? que A casar? pergunta que E não esqueçam todo da mundo- nossa hashtag, É. hein? Hashtag É esse ano. Hashtag Esse ano, isso aí, ó. Esse ano. esse ano dá match pra mim. Hashtag eu quero casar. Eu acho que foi essa hashtag que a gente lançou. Já falamos tanta coisa aqui, né? Exatamente. Mas, ó, vamos então já começar a encerrar. Vamos fazer um jogo de palavras bem rápido. Eu falo duas, a Chia fala duas. É assim, ó. A gente, por exemplo, eu vou falar uma palavra e aí você vai falar, tipo, o que essa palavra significa pra você em poucas palavras. Você tem que, tipo, Tá, falar. Por exemplo, sei, assim, eu vou jogar uma palavra aleatória. tipo, comida, sei lá. É, comida. Aí você tem que falar assim, amor, tipo, sei É, lá, coisa assim. enfim. Uma palavra pra definir Isso. sobre aquela situação. Vamos Bora lá? tentar, vai, Vamos tentar, vamos Dá tentar. certo. Gente, Meu agora é um teste, tá? Vamos- Vamos lá. não, vamos mas lá. Então, um teste, então. Então, Vamos fazer um um teste. Pode Então, ser. vamos lá. Deixa eu pensar numa palavra Vai. legal pra gente fazer um teste aqui. Sei lá, uma comida aí, um sorvete. Sorvete? É. Infância. Aí. Ele Aí, pegou. aí, pegou. Desse Pegou. jeito mesmo. Isso aí, isso aí. Tá. Então vamos lá. Vamos lá. Essa foi só pra esquentar. Agora vamos começar com uma que é o tema principal do nosso podcast. Casamento. Casamento? Aí agora eu... Sorvete é Casamento. fácil, casamento é difícil. Casamento é difícil, vocês estão vendo, né, gente? Casamento. Olha, o desconhecido. Olha. Ó, vamos lá, pra Diferente. próxima. Deus. Tudo. Ó, foi rápido, você viu? Deixa eu ver. Dança. Você falou que é o esporte aí que você... Caraca. É vida. Vida. Legal. Vamos lá. Última, Chico. Último. Chave de ouro. O último com chave de ouro. Vixe. E agora? Vamos aí? lá. Não sei. Família. Família. Família? Isso. Cara, família. Acho que base. Base. As nossas Legal. raízes. É isso aí. Legal. Então, gente, Isso eu queria aí. agradecer ao José pela participação dele aqui Eu que no nosso agradeço. podcast. Muito obrigada por ter vindo contar a sua história, um pouquinho aí de como que você está fazendo para se preparar. Daqui a um tempo eu espero que a gente possa realmente trazer você aqui junto com o seu par aí, a pessoa que você Trazer tá à a procura, pessoa amada. para também contar a história dela, vocês contarem a história de vocês juntos. Como foi esse preparamento que vocês tiveram juntos, né? Exatamente. Quem sabe, né? Sim. No começo Isso. aí. Sigam o José nas redes sociais dele, @JoséAndrésDancer. É isso, José? Isso, galera. E Isso aí. não esqueçam de comentar aí a hashtag aí. Colocar assim. Hashtag. Esse ano eu quero casamento. Esse ano eu quero esse casar. Esse ano eu quero casar. É isso aí, a Hashtag hashtag. esse Comentem aí. Comentem nas nossas redes sociais também. E não deixem de Isso. marcar os amiguinhos que vocês querem ver aqui no podcast. Vai ter um casal super legal, que tem uma história super emocionante pra contar Isso aqui. E daí vocês não esquecem de marcar aí nas redes sociais, aí nos nossos comentários, de tipo, nossa, eu quero Fulano de escutar tal. fulano de tal aí no podcast de vocês. Ou marca também aquela pessoa que você sabe que precisa arrumar logo um parzinho, né? Desencalhar Sei lá, naquela- desencalhar, tá tanto tempo encalhado. Marca essa pessoa ou se marca, né? Quem sabe também, né? Sabe, né? Você Faz seu aparece merchan aqui aí nos e a gente faz o comentários. merchan pra vocês no Que a comentário. gente vai fazer da match aí. É, porque a gente tá o quê? No Deu Match, Match agora. agora. A gente tem que fazer da Match, não é Verdade, verdade? com Então, galera, certeza. ó. É Com isso, certeza. pessoal. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, que a gente também vai gerar conteúdo pra vocês lá. Então, @DeuMatch e agora. Instagram, Facebook TikTok, Spotify e o YouTube, e claro. o YouTube, claro que vocês estão assistindo por aqui, né? É isso aí. Então, gente, muito obrigada. Mais um episódio aí pra gente encerrar. E até o próximo. É, fiquem com a gente até o próximo, tá, galera? Até Gratidão. mais. Tchau, tchau. Tchau.